Bom, vamos retomar então. Alguns autores acrescentam um outro elemento na teoria, quando fazem a teoria do ato administrativo, né? Que é a motivação. Essa coisa entre elemento, requisito de validade, pressuposto, é algo que a gente vai tangenciar nesse estudo que a gente está, nessa revisão que a gente está fazendo rápida, né? Mas se o motivo do ato é uma determinada situação, né, fática e jurídica, que desencadeia fática, que é a situação que está dentro da hipótese normativa, jurídica, que é o fato do direito imputar a ela uma determinada consequência jurídica, né, o surgimento de uma relação, uma ou mais. Esse é o motivo do ato administrativo. A motivação é a demonstração pela administração da real ocorrência do motivo do ato administrativo. Ou seja, a administração diz que está agindo, o agente público que age em nome da administração diz que está agindo no exercício da sua própria competência, competência essa que foi desencadeada pela verificação no mundo dos fatos de uma determinada situação prevista na lei, né? Ou seja, a lei prevê a situação, se ela se verificou, isso gera para a administração o dever de agir, né? A administração ela faz aquilo que a lei determina. Então a hipótese normativa prevê uma determinada situação que, se verificada, gerou o dever de agir da administração. Ela, para agir, ela vai ter que explicar por que ela está agindo. Como a administração é diferente, a gente estava, né, o tempo todo lembrando disso, é diferente da vida privada, em que a gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração só pode fazer o que a lei autoriza. Ela precisa dar explicação toda vez que ela vai agir, ou não? Para eu saber se o motivo está presente, eu preciso saber... em primeiro lugar, qual que é a base legal do ato administrativo? Não é? Por isso que eu falei isso. Uma situação fática e jurídica. Então tá, o dado legal é o artigo X, parágrafo tal da lei tal, que prevê a minha competência para praticar o ato, determinado ato, toda vez que acontecer a determinada situação. Vamos trazer para o nosso exemplo do semáforo. Tem lá o Código de Trânsito complementado por outras normas legais, inclusive normas procedimentais aqui do município, que todas essas normas conjugadas prevêem que toda vez que alguém atravessar o sinal vermelho, isso vai caracterizar uma infração e isso vai o fato de caracterizar uma infração é o que vai desencadear uma competência para que seja aplicada uma determinada sanção. Não é? Agora, e se eu receber em casa uma autuação dizendo que eu fui multado? Só dizendo que eu fui multado, que eu tenho que pagar X reais para o município. É esquisito isso, não é, que eu falei agora? Não seria uma situação estranha. Estranha por quê? É justamente porque eu não estou sendo informado sobre, em primeiro lugar, qual que é a base legal dessa sanção que está sendo aplicada a mim. Né? Segundo, essa base legal deve prever lá uma determinada hipótese. Estacionar onde é proibido, cruzar o sinal vermelho. E onde que está a demonstração de que essa hipótese realmente aconteceu? É por isso que vem a foto, né? Ou então que tem lá uma autuação preenchida, explicando o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu. Isso não é à toa. Isso é porque a administração só é autorizada a agir, primeiro, quando a lei prevê que ela vai agir. Segundo, quando se verifica no mundo dos fatos a hipótese que está prevista na lei. Verificada essa hipótese, isso desencadeia a competência do agente público.
é meio intuitivo que para eu aceitar como válido esse ato, ele vai ter que trazer consigo uma explicação de qual foi a hipótese, de qual norma que se realizou no mundo concreto, no mundo dos fatos, não é? Deu para entender, gente? Não tem como a gente lidar com a ideia de um ato administrativo sem motivação. Ou estou viajando? Né? Eu acredito que não. Mas a gente vê muitos autores, e vocês podem ver na prova, então por isso que tem que ter o senso crítico ali na hora de ler como está redigida a questão e tentar entender, enfim, da onde que o examinador tirou aquilo e tal. Cada vez é menos presente, são autores mais antigos que defendiam isso, mas existem autores que sustentam que certos atos administrativos não precisam ser motivados. E pior, existem autores que sustentam, quando a gente vai ver adiante a diferença entre ato vinculado e ato discricionário, que os atos discricionários não precisam ser motivados. A gente vai discutir isso adiante, mas é uma ideia que é difícil a gente lidar com ela. Até porque o ato vinculado, bom, passou no sinal vermelho, infração de trânsito, deve receber uma multa. Os elementos desse ato estão todos muito determinados no comando, na hipótese normativa, não é? Acontecendo isso, a administração tem que impor a sanção. Não tem margem aí para uma apreciação subjetiva do agente público quanto a qual é o interesse público que vai ser satisfeito naquela situação. Isso é um ato vinculado. Nesses, a motivação é muito menos importante. Basta eu colocar o artigo de lei, que é o que acontece na autuação de trânsito. Não vem lá olha, o Daniel estava passando, não, vem lá o artigo de lei. O local, o horário, a data, tal. No ato vinculado, falando mais propriamente, né, eu estou antecipando o tema do final da aula, mas no ato... Aliás, eu nem coloquei aqui, né? No ato exercício praticado no exercício de uma competência vinculada, a motivação é até menos importante. No ato praticado no exercício de competência discricionária, aí é que a gente precisa saber. Olha, qual que é a norma que está sendo aplicada e qual que é o fato que desencadeou essa competência? Ele realmente aconteceu? Eu quero demonstração disso. É muito mais necessário no ato vinculado do que no ato discricionário do que no ato vinculado à motivação, né? Mas isso pode aparecer. Cada vez é menos frequente você ver esse tipo de afirmação ser feita, mas você ainda vê. Enfim, todo ato administrativo só vai ser válido, a gente vai falar daqui a pouco sobre validade, eficácia, existência, mas o ato para ele produzir efeito, para ele ser válido, para ele ser apto a produzir os seus efeitos, o ato administrativo, ele tem que ter seguir essa lógica que a gente estava vendo aqui. Né? Tem uma norma que prevê que, verificado um determinado fato, isso vai desencadear uma competência concreta, porque a competência já existe lá em abstrato. Né? Toda vez que alguém passar o sinal vermelho, o órgão tal vai fazer o procedimento tal, e isso vai levar à aplicação de uma sanção. Isso é a competência prevista em abstrato. Agora, a competência concretamente, para justificar a prática do ato, ela só acontece depois que está verificada no mundo dos fatos, no mundo real, concreto, enfim. Real, concreto são discussões que a gente... Tem que tomar cuidado com a tentação das discussões filosóficas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre presunção de veracidade. Aí, se a gente não tomar cuidado, a gente entra começa a discutir o que é verdade, né? Mas vamos lá. Eu tenho que ter uma norma que prevê uma determinada situação que, se verificada concretamente, por força dessa norma, por uma questão, o direito imputa a essa verificação concreta da hipótese o surgimento de uma relação, naquele esquema que a gente estava vendo da regra jurídica, né? Então, toda vez que se verificou concretamente a situação prevista numa norma que prevê uma competência administrativa, essa competência vai poder ser exercida concretamente. Mas para eu saber se ela foi regularmente exercida, eu não tenho outra maneira a não ser o agente público que está exercendo a competência demonstrar que, em primeiro lugar, existe uma norma de competência que prevê que ele pode praticar aquele ato, ser verificado uma determinada situação.
e, 2, aquela situação se verificou. Ele tem que demonstrar essas duas coisas. É por isso que eu falei que a exposição dos motivos de fato e de direito. O motivo, ele se divide em um motivo jurídico e um motivo fático. O motivo jurídico é a norma de competência. O motivo fático é a verificação concreta do fato previsto na hipótese da norma de competência. E como é que eu vou saber se o motivo está presente? É por meio da motivação. É por isso que todo ato administrativo tem que ser motivado. Embora, fazendo essa ressalva, existem autores que dizem algo diferente. Dizem que alguns atos não precisam ser motivados. Até por uma questão da inafastabilidade da jurisdição. Se eu posso contrastar todos os atos da administração perante o Poder Judiciário, com a lei, né, fazer um contraste com a lei perante o Judiciário, dizer que o ato da administração é ilegal, é ilícito, como é que eu vou fazer isso se a administração não disser por que está praticando o ato? Né? Enfim, não tem muito como conciliar com a ideia de Estado de Direito, de inafastabilidade de jurisdição, a ideia de que certos atos podem não ser motivados. Né? Existe um conceito também, eu acho que alguns outros, não sei se algum outro autor também usa, mas esse é um tema, e isso é real. Né? Quer dizer, está num processo de muita mudança. Mas essa aula de hoje ela é muito teórica. A gente estava até conversando no intervalo sobre isso. Né? É mais ou menos quando você está conversando sobre teoria do crime, teoria do ato jurídico. Ela é teórica. Com a diferença de que no direito administrativo você não tem um diploma legal que estabelece parâmetros para você fazer essa teoria do ato administrativo. Você tem lá o decreto 200 que fala de estrutura, enfim, não sei se dá para a gente... Enfim, ali tem coisas que a gente pode usar, a lei da ação popular e tal, um elemento normativo aqui e ali, mas a construção da teoria do ato administrativo é mais teórica. Por que eu estou falando isso? Porque você vai, dependendo do autor que você lê, você vai ver uma teoria do ato administrativo diferente. Existem pontos de consenso, são esses sobre os quais a gente está conversando, mas, por exemplo, a teoria do ato administrativo no curso do professor Celso Antônio, eu não sei se isso mudou, mas não costumava ser muito indicada para concurso, porque ela tinha algumas diferenças em relação aos demais autores. Né? Hoje, como já está mais difundido, né, talvez a gente já não tenha tanto esse problema. Mas um conceito que a gente encontra no curso do professor Celso Antônio e não encontra nos outros é o conceito de causa. Alguém lembra disso, que é a causa do ato administrativo? A causa é a correlação entre o motivo do ato administrativo e a finalidade legal. A administração, a gente não concordou aqui que a administração só pode agir para satisfazer a finalidade legal? Sim. Seja a finalidade legal mais abrangente, que é a de satisfação do interesse público, assim definido na lei, e a finalidade legal num sentido mais estrito, que é o atendimento daquele específico interesse público previsto naquela específica regra de competência. Então é claro que o motivo, as razões de fato e de direito que me levaram a praticar o ato administrativo tem que estar de acordo com a finalidade buscada pelo ato. Concordam comigo? E onde que eu consigo fazer esse contraste? Para ver se o motivo corresponde à finalidade legal. Na motivação. Mais um motivo para a gente concluir que não dá para pensar no nosso ordenamento jurídico ato administrativo sem motivação. Agora, na motivação é que você vai lá para olhar se o motivo corresponde à finalidade. Essa correspondência é chamada de causa do ato administrativo. Então, uma última coisa sobre motivação. Existe muita teoria importada, especialmente de autores europeus, e conceitos e classificações, e às vezes não se encaixam muito bem, enfim. Estou falando isso por quê? Porque
A gente tem nos nossos manuais de direito administrativo a menção, a teoria dos motivos determinantes. E ela de vez em quando aparece em prova, né? Segundo essa teoria, o motivo do ato tem que corresponder, o motivo declarado do ato, aquele que a gente vai conferir na motivação, ele tem que corresponder com o propósito real, concreto, específico daquele ato. A gente não falou agora há pouco, quando eu pratico um determinado ato administrativo para satisfazer uma finalidade diferente da finalidade legal, eu estou agindo com desvio de finalidade e, portanto, estou no campo da ilicitude? Então, a teoria dos motivos determinantes estabelece isso. Para cada ato administrativo, para o exercício de competência, existe um determinado motivo, e esse motivo só pode ser ele mesmo que desencadeia o exercício da competência. Não posso agir por um outro propósito. É um conceito muito próximo da ideia de desvio de finalidade. A gente encontra autores, entre aqueles que defendem, que sustentam que alguns atos não precisam ser motivados, que dizem o seguinte: se eles forem motivados, aí o administrador fica vinculado à motivação que foi apresentada. Então, mesmo não precisando ser motivado, se motivou, eu posso questionar o ato perante o judiciário, demonstrando que que o motivo do ato foi outro e não aquele declarado. Tá? Essa é a aplicação que a gente vê em alguns manuais da teoria dos motivos determinantes. Só para mencionar, para a gente saber do que se trata. Como não faz sentido o ato que não é motivado, essa interpretação, a partir desse ponto de vista, acaba não tendo muita utilidade, vocês não vão ver isso no dia a dia, a não ser numa prática concreta de um direito administrativo muito desatualizado, que a gente ainda vê, né? Dependendo do tribunal, dependendo do lugar. Tudo bem até aqui, gente? Vamos falar brevemente sobre os atributos dos atos administrativos. Quando a gente fala de atributos do ato administrativo, a gente está falando de características do ato administrativo que o diferenciam dos demais atos jurídicos. Basicamente, a gente está falando de imperatividade, aliás, vamos pôr na ordem que costuma ser posta. Em primeiro lugar, presunção de veracidade e legalidade ou legitimidade. Imperatividade. Exigibilidade e executoriedade ou autoexecutoriedade. Presunção de veracidade. O que a gente pode entender como presunção de veracidade? Tentando não cair na tentação de discutir o que é verdade. Porque a verdade é uma ilusão, né? Vocês têm clareza quanto a isso? O que é verdade? A vida ficaria impraticável se a gente não tivesse o conceito de verdade, não é?
preciso de alguma ideia, alguma, vamos dizer, solidificação, cristalização dos processos que acontecem o tempo todo de maneira não organizada e aleatória para eu poder me orientar. Para eu conseguir chegar aqui no horário que a gente combinou e a gente fazer a aula no tema que foi combinado e tal. Agora, se eu disser, sei lá, chove lá fora, não está chovendo. Não está chovendo. Corresponde com a realidade que eu estou querendo retratar. Só que agora eu já não estou mais... Aquilo que eu falei não é mais sobre agora. E agora poderia estar chovendo. Mas continua não chovendo. Só que essa afirmação que eu acabei de fazer também já não é sobre esse momento atual, né? Aquela coisa, um homem não entra 2 vezes no rio, não é o mesmo homem, não é o mesmo rio. Na verdade, é uma formulação que a gente poderia rever, né? Porque, na verdade, é o mesmo homem, é o mesmo rio. Porque, a verdade, vamos dizer, é um instrumento discursivo que a gente tem para cristalizar certos processos. Então, você... Qual é o seu nome? Marcos. Você é o Marcos. Você é o mesmo que você era ontem? De ontem para hoje aconteceu alguma coisa que te afetou de alguma maneira? Uma notícia, uma coisa que você soube, um bem que te fizeram, um mal que te fizeram. Você não é o mesmo de ontem. Você não é o mesmo de 6 anos atrás, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Você não é. Até de 20 anos atrás eu suponho até que o seu corpo, a sua altura, o seu... enfim, a sua maneira de ver as coisas eram bem diferentes, né? Mas você tem esse nome Marcos para definir. Você é o Marcos. Você vai continuar assim. Isso, a verdade, ela é sempre uma arbitrariedade. Você não é mais aquela pessoa. Mas você tem um nome, você tem um CPF, você tem um RG, que são o que permitem que a gente te individualize, saiba te procurar, te encontrar, se dirigir a você, etc. Já caindo na tentação de ficar discutindo a verdade, né? Vamos tentar encurtar isso. Enfim, verdade é um conceito problemático, é isso que eu queria dizer. Verdade é um conceito problemático. Mas no direito a gente lida o tempo todo com a ideia de verdade. Não é verdade? No direito a gente lida o tempo todo com... Quando a gente fala no processo penal... Eu tinha um professor de história na escola que falava que certos conceitos matemáticos ele achava que eram esotéricos. Como, por exemplo, conjunto vazio. Enfim, aquela brincadeira de um professor falando da matéria, mas enfim. No processo penal a gente fala de verdade real. É uma verdade mais verdadeira ainda. Né? Enfim, a gente precisa disso. O direito ele serve para estabilizar as relações sociais, não é? Para gerar previsibilidade, né? Tá tudo ok? O direito ele existe para isso, para a gente ter previsibilidade, para ter alguma estabilização nas relações sociais, não é? Eu saber mais ou menos como vocês vão se comportar em relação a mim, eu em relação a vocês, enfim, nós vamos... Toda a ideia que nós temos de direito gira em torno de pactos para que a gente consiga conviver de alguma maneira minimamente previsível, organizada, sem a gente entrar numa dimensão crítica que a gente começa a entender outros papéis do direito, né? Enfim. Mas o direito ele precisa disso, né? O direito é certeza. O direito ele trabalha com a ideia de uma sentença judicial que diz, enfim, afirma verdades fáticas e jurídicas contra as quais, depois da coisa julgada, você praticamente não pode mais alegar nada. A gente precisa de verdades, a gente precisa de segurança, né? Então a gente trabalha muito com a ideia de verdade. Segurança é uma outra ideia também que a gente ficaria aqui a noite toda discutindo. Mas enfim, a gente precisa de alguma previsibilidade, estabilidade nas relações, e por isso a gente trabalha com a ideia de verdade. E que verdade é essa que a gente trabalha no direito? Quem que diz que verdade é essa? Se a gente for conversar agora sobre o que cada um considera verdade, a gente vai chegar a coisas muito diferentes, né? Dependendo de você ter algum tipo de fé ou não, de você, enfim, seguir uma determinada religião, você ser ateu, você não ser ateu, mas ter uma fé que enfim, que não diz respeito a uma reunião, a uma religião específica, né? Ecumênica.
E aí a gente vai entrar em outros campos da vida, vai discutir o que é verdade e o que não é verdade. Fica difícil, o que eu estou querendo transmitir? É uma palavra que a gente tem que ter todo o cuidado do mundo quando trabalha com ela, não é? Verdade em que sentido? Verdade em sentido jurídico, verdade pro direito, verdade pro Estado. Aí sim, aí eu posso falar. As leis que são produzidas pelo Congresso Nacional dentro do âmbito delimitado pela Constituição para o exercício da sua competência, elas são verdades jurídicas para nós. Elas são leis que são válidas, a gente aceita isso e se não for assim, a gente não tem como fazer o discurso jurídico. Então a gente está falando de uma verdade que é válida para o Estado, que é válida para o ordenamento jurídico. Tanto no processo, quando a gente está falando que está buscando a verdade ao produzir prova, tanto quando a gente fala que presume a veracidade do que está afirmado no ato administrativo. A gente não teria como fazer diferente. Imagina se cada certidão eu tivesse que, além de apresentar a certidão, comprovar que o conteúdo dela é verdadeiro. Tem situações que isso seria impossível, inclusive. Né? Então, quando eu falo que os atos administrativos gozam de uma presunção de veracidade, de legalidade ou legitimidade, eu quero dizer, quando o administrador diz que se verificaram no mundo concreto fatos previstos em hipótese que desencadeia a competência administrativa, que é o que a gente está falando, né? Aconteceu o fato, ele está previsto numa hipótese normativa, uma hipótese que prevê uma competência. Esse fato se realizou. Então, aqui eu não estou vendo aí se realizou, estou vendo um administrador dizendo que ele se realizou. E que por conta disso ele praticou um determinado ato administrativo. Não é difícil a gente concluir que não seria fácil a administração, a cada vez que afirma que se realizou uma situação, uma determinada situação, ter que demonstrar que produzir prova diante de cada situação concreta para poder nos convencer de que nós temos que ter o ato administrativo como válido. Então a gente presume, assim como a gente presume, quando a sentença judicial diz A é filho de B, ainda que depois disso se prove que não, né? É uma verdade relativa, uma verdade relativa ao ordenamento jurídico. É uma verdade que se reporta não a uma ideia transcendente, ou seja, o que for, em relação ao mundo, à vida, à realidade, não, mas a realidade que se reporta ao ordenamento jurídico. Assim como as leis que são produzidas pelo Congresso, por exemplo, pelo Legislativo, de uma maneira geral, têm um atributo semelhante que é o da presunção de constitucionalidade, não é? As leis, presume-se que as leis são constitucionais. Para eu questionar, para eu deixar de cumprir uma lei por inconstitucionalidade, eu tenho que questionar isso no judiciário. Né? Pela via difusa, pela via concentrada, mas ela presume-se constitucional. Ou seja, é meio óbvio a gente... Né, não sei se a explicação do professor está à altura dessa obviedade, mas o Estado, quando ele faz afirmações, pelo menos ele tem que acreditar nelas. O ordenamento jurídico, quando ele diz alguma coisa, ele tem que considerar que isso é verdadeiro. Então, quando a administração recebeu uma competência do ordenamento jurídico para praticar um determinado ato, toda vez que se realizar uma determinada situação e ela diz que se realizou, num primeiro momento a gente tem que ter isso como verdadeiro. Né? Verdadeiro para quem? Para mim? Para você? Não, para o ordenamento jurídico. Porque quando a gente está falando de validade, de invalidade, a gente está falando de pertinência ou não a um determinado ordenamento. Então, é por esse motivo lógico e também por um motivo prático de que não daria para a administração fazer prova o tempo todo de que todas as situações que ela anuncia são efetivamente verdadeiras, que a gente tem como atributo do ato administrativo a presunção da veracidade das afirmações que ele veicula. Tem uma outra presunção que vem junto. A presunção de que esse ato é lícito, de que esse ato é conforme ao direito. Pelos mesmos dois motivos. O motivo lógico de que é o próprio ordenamento que está
emanando essa norma, todo ato, enfim, a gente não vamos dizer ainda que todo ato administrativo é uma norma, mas, porque, enfim, a gente pode se confundir, mas a gente está falando de um comando, não é? A gente está falando de algo por meio do que o Estado pode impor obrigações unilateralmente, por exemplo, modificar situações jurídicas unilateralmente, né? É algo que emana do ordenamento jurídico, é um comando que emana do ordenamento jurídico e que, em princípio, a gente vai ter que ter como legítimo. Agora, tanto o fato quanto a pertinência desse fato a uma hipótese normativa, isso tem que ser demonstrado na motivação do ato. É exatamente isso que a motivação do ato demonstra, né? Então, presumir que o que está enunciado no ato é verdadeiro e que o ato é lícito, não significa a gente admitir que a administração simplesmente emita o ato sem demonstrar, né? Sem pelo menos discursivamente, qual foi a situação que ocorreu, e aí em cada situação concreta a gente vai ter. Eu dei o exemplo da multa de trânsito que tem que vir com a foto, senão seria complicado, né? Tem situações, mas via de regra, basta a administração dizer qual foi a situação que desencadeou o exercício da competência e dizer quais são os motivos dentro do ordenamento jurídico, quais são as normas jurídicas que autorizam o exercício daquela competência. Isso está na motivação. É esse conteúdo da motivação que a gente tem que presumir, num primeiro momento, que é verdadeiro. Os fatos aconteceram daquela maneira e as normas são válidas e essas normas são pertinentes a esses fatos. Ou seja, a gente tem o ato foi praticado para satisfazer o interesse público específico que levou à criação dessa específica norma de competência, ou seja, é dotado de causa, e tudo isso a gente considera que é verdadeiro. Essa presunção, acho que já dá para a gente intuir também com alguma tranquilidade. Não é uma presunção absoluta, né? Senão também ia ficar complicado. Ela é uma presunção relativa. Iuris tantum. É uma presunção relativa. E aqui tem uma situação que você encontra alguma divergência na doutrina. Por quê? Você vai encontrar autores que entendem que quando a gente fala essa presunção é relativa, vão dizer o seguinte, realmente, o administrado, quando ele quiser desfazer essa presunção, ele precisa provocar o Poder Judiciário, ele precisa expor os motivos de fato e de direito, ou de fato, ou de direito, ou ambos, pelos quais ele entende que aquele ato não é comportado pelo ordenamento jurídico, aquele ato é inválido, é ilícito. Agora, como esses atos são presumidos verdadeiros e ilícitos, o administrado teria também que provar que o ato, nem a enunciação fática que está nele é verdadeira, ou que o fundamento jurídico dele enfim, não corresponde com o ordenamento. O ato é inválido, ou o ato é inválido ou porque invocou uma competência baseada num fundamento normativo inexistente ou inaplicável ao caso, ou porque o fato que teria desencadeado o exercício da competência não aconteceu de maneira diferente. Isso seria um problema, isso seria complicado. É uma posição que existe, é uma posição que você vê autores sustentando, você vê julgados sustentando, mas você tem uma posição um pouco mais moderada e que me parece mais condizente com o Estado democrático de direito, que é, os atos da administração presumem-se verdadeiros e legítimos, né? Verdadeiros e lícitos. Por isso, se o destinatário do ato ficar inerte, o ato é válido. Agora, eu posso provocar o judiciário para contrastar esse ato com a lei, com o ordenamento jurídico. Uma vez que eu fiz isso, não cabe a mim demonstrar que o objetivo perseguido pela administração é aquele declarado, é aquele interesse público que está previsto na norma de competência,
e que a situação realmente aconteceu, a gente estaria tratando de uma situação de uma disparidade de armas imensa. A possibilidade que eu tenho de demonstrar que um determinado ato da administração não corresponde a uma determinada situação fática que tenha acontecido ou não, é muito mais limitado do que a responsabilidade, a possibilidade da própria administração fazer a prova contrária. O professor está falando de inversão do ônus da prova no direito administrativo? Exatamente. O que acontece? Alguns autores sustentam que, por conta da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, existe nos processos em que esses atos, os processos judiciais, né, em que esses atos são questionados, uma inversão do ônus da prova. O administrado é que teria que provar que o ato... Aliás, ao contrário, né? Porque o administrado alega, mas não é ele que vai ter o ônus da prova. Quem vai ter é a administração. Por quê? Porque é a própria administração que tem que documentar e que tem que registrar todos os atos dela própria. É por isso que os atos têm que ser motivados, para que a gente possa fazer o contraste. Né? Enfim, mas a gente tem essas duas posições na doutrina, na jurisprudência. É questão de logicidade, né? Oi? É questão de lógica com o direito do trabalho. Que a empresa ela detém os meios de prova. Claro. A administração também detém os meios de prova. Claro. É uma disparidade. E outra... Enfim, vamos supor que eu esteja recebendo uma sanção administrativa por uma determinada situação que, segundo a administração, eu fui notificado para resolver e não resolvi. Eu falo, não recebi notificação nenhuma. Sou eu que vou ter que provar que eu não recebi notificação nenhuma? Ou é a administração que tem que ter nos arquivos dela um documento que comprove que ela me notificou? Né? Enfim, mas existe essa controvérsia, tá? Além dos atos da administração, os atos administrativos. Aliás, é importante aqui a gente não esquecer. Mas a gente vai passar por isso daqui a pouquinho. Os atos administrativos, eles são, além da presunção de veracidade e legitimidade do teor deles, eles têm como atributos também a imperatividade. O que significa a imperatividade? É que o comando normativo que emana do ato, ele é de observância obrigatória, independentemente da vontade do destinatário do ato. Ao contrário do que acontece no direito privado, entre particulares, em que eu não posso constituir um outro particular em obrigação unilateralmente. Pô, eu gosto muito dessa sua caneta e eu quero comprar de você. Nem me importa se você quer vender ou se você não quer. E mais, hein? Eu é que vou botar o preço. Desapropriação é uma coisa mais ou menos parecida. É um papo sacana mais ou menos como esse, né? Mas é uma necessidade da estruturação da coisa toda, mas eu não posso fazer isso na vida privada, né? Como regra. Como regra não. Você... Enfim. A administração pode, por conta daquela posição de supremacia decorrente da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Cláusulas exorbitantes, né? Exato. Quando a gente está falando de contratos administrativos, o que diferencia o contrato administrativo são as chamadas cláusulas exorbitantes, que são cláusulas que vão além das possibilidades do direito privado, de rescisão unilateral, modificação unilateral, claro que com composição econômica sempre, né? Tem os aspectos do direito privado. Sem pagar. Exato. Mas vamos lá, então, né?
Então, presunção de legitimidade, de veracidade e imperatividade. Eles produzem comandos que são de observância obrigatória. A administração pode constituir o particular em obrigação unilateralmente. Pode mudar a relação jurídica, enfim. Em alguns casos vai ser necessária uma compensação econômica, aí sim é uma característica do direito privado, né? Enfim, a gente tem Por exemplo, a administração vai desapropriar um imóvel. Ela não simplesmente se apropria do imóvel, ela tem que pagar o valor, e em tese, né, de acordo com a ordem jurídica, tem que ser um valor que seja justo, indenização prévia, em dinheiro, etc. Num contrato administrativo, a administração muda uma cláusula que vai estabelecer uma onerosidade maior para o contratante privado. É claro que vai ter que ter uma alteração também em termos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? Mas ela vai poder, e o contratante não tem... O contratante privado não vai ter escolha entre aceitar ou não a modificação do contrato, ou a rescisão unilateral até, ou até a não celebração do contrato. Quando a gente estuda a licitação, a gente lembra, né? A administração, a adjudicação dá o direito de ser contratado, desde que o contrato vá ser celebrado. Porque de um dia para o outro o interesse público pode mudar. E o contrato pode não ser celebrado, né? Eventuais situações de prejuízos, perdas e danos, tal, se resolvem com as regras comuns do direito privado. Aí sim. Bom, além da presunção de veracidade e legitimidade, da imperatividade, o ato administrativo tem um outro atributo, que é o da executoriedade. Professor, deixa eu falar da exigibilidade antes. Exigibilidade, desculpa. Estou atropelando aqui. Vamos fazer numa escala, né? Vamos fazer numa escala. Então, primeiro eu presumo que é verdadeiro e lícito o conteúdo do ato. Depois, eu estabeleço. E tem mais. Ele pode instituir uma obrigação, mudar relações jurídicas unilateralmente. Exigibilidade. A administração pública não precisa se dirigir ao judiciário toda vez que quer fazer valer uma prerrogativa dela decorrente de um ato administrativo. Então não vai o município de São Paulo ajuizar uma ação alegando que eu passei no sinal vermelho naquele dia tal, no horário tal, e que por isso, por força dos comandos normativos tal, tal e tal, eu preciso pagar uma multa e pedindo para o judiciário me condenar. Imagina se fosse assim, né? Não ia ter viabilidade nenhuma, né? Então, os atos da administração, em geral, não são todos, são exigíveis. Aliás, todos são exigíveis. O que não são todos é executáveis ou autoexecutáveis. Ou dotados de autoexecutoriedade, ou dotados de executoriedade. Que significa, além de o que eu estou dizendo ser considerado por uma presunção relativa, verdadeiro, de eu poder te constituir unilateralmente numa obrigação, e de não precisar me voltar ao Poder Judiciário para pedir para que você seja constituído nessa obrigação, em regra, eu também posso executar diretamente as consequências materiais desse meu ato. Então, o agente municipal lá que fiscalizou o estabelecimento comercial, o restaurante, e viu que não estava de acordo com as normas sanitárias, e voltou e apresentou uma notificação para correção dos problemas, voltou lá, não estava corrigido, apresentou uma autuação, uma imposição de uma multa, e aí foi avançando na escala das sanções até que chegou o momento dele lacrar o estabelecimento. Ele não precisa se voltar ao Poder Judiciário para pedir isso, ele vai lá e lacra.
O proprietário vai poder questionar no judiciário porque a presunção de legitimidade do ato dele é relativa. Mas ele não precisa se buscar o judiciário para isso. Quais são as situações em que o ato administrativo não tem executoriedade? São as situações que estão abrangidas pela cláusula constitucional de reserva de jurisdição. Então, tem certas coisas que não podem ser feitas diretamente. Basicamente, são ingerências diretas sobre a liberdade e a propriedade. Basicamente, tá? A gente vai ter como uma regra geral. Porque, por exemplo, a lacração do estabelecimento comercial diz diretamente respeito ao direito de propriedade e é uma situação de autoexecutoriedade. Os atos que não têm autoexecutoriedade são os que dizem respeito a situações protegidas por uma regra constitucional de reserva de jurisdição. Ou seja, tem certas situações que só podem ser... A ingerência sobre os direitos do indivíduo só pode ser feita por uma decisão judicial. Então, a gente lida muito com esse conceito no processo penal. Entrar na casa, né? Pra Uhum. entrar na casa, fazer uma busca. É isso aí. A lógica é a mesma. Tá? Por exemplo, a administração municipal não precisa procurar o judiciário para pedir uma sentença dizendo que eu passei no sinal vermelho e que por conta disso eu preciso pagar uma multa. Mas se eu não pagar essa multa, ela não vai poder vir na minha casa e falar, pô, esse livro, esse celular, essa chave, esse copo, dá mais ou menos o valor que eu preciso. Tchau. Não é assim que as coisas funcionam. Ela não pode ir lá e me expropriar diretamente. Ela vai ter que se dirigir ao judiciário, promover uma execução fiscal, para que eu seja compelido a pagar. Para dar um exemplo, esse ato não tem autoexecutoriedade ou executoriedade. Então, esses são os atributos do ato administrativo. Aquelas coisas que a gente colocou inicialmente aqui como elementos do ato administrativo, eu acho que fica mais interessante a gente falar sobre elas como requisitos de validade do ato administrativo. Né? O agente competente, a finalidade legal, a forma prevista na lei, são requisitos para que o ato seja válido. Elemento mesmo, ou pressuposto do ato, que se não tiver presente, a gente não tem como falar sobre ato administrativo, é a presença do agente. Se fosse no direito privado, ia ter que ter o sujeito, o objeto. Acho que é isso, né? No direito público a gente precisa ter o sujeito é o agente público, investido numa função pública. A gente precisa ter uma forma, no ato administrativo a gente vai ter que ter uma determinada forma. Um objeto, um motivo, a gente vai ter, enfim, eu tenho um motivo, eu tenho um objeto, eu tenho uma forma. Mas não necessariamente eu vou ter... Aliás, vamos reformular isso. Vamos deixar do jeito que eu falei mesmo. Então, quando eu tenho isso, eu posso falar em tese que estamos falando sobre ato administrativo. Agora, se eu falar o agente que praticou o ato, ele não é agente público. E nem está no exercício de função pública, que eu acho que já é o momento da gente registrar isso, né? Quem pratica atos administrativos não é só a administração pública, direta e indireta. É a administração pública direta e indireta ou qualquer particular que esteja em colaboração com a administração no exercício de uma função administrativa. Então, o que define se o ato vai ser ato administrativo ou não é o exercício da função administrativa. Tá? Então, eu não tenho um agente público. Um particular qualquer escreveu num papel que eu sou obrigado a pagar uma multa para o município de São Paulo. Aí a gente está falando de inexistência, porque eu não tenho nem o agente, que é um dos elementos para que a gente possa falar, para ver se ele é competente ou não. Quando a gente for ver se ele é competente ou não, a gente está falando de validade. Mas antes disso, a gente está falando de existência. Né? Então, um pressuposto para que a gente possa falar sobre a existência do ato administrativo é a existência da função administrativa. Né? Tem alguém no exercício de função administrativa. Eu estou falando sobre... A gente
existência ou não do ato. Agora, esse sujeito no exercício de função administrativa é competente ou não é competente para esse ato? Aí a gente já está falando no plano da validade. Deu para entender a diferença? Tá. O objeto, mesma coisa. Não é um objeto previsto no ordenamento jurídico como um objeto típico de ação da administração pública, como um objeto passível de ser abrangido pelo exercício da função administrativa. O funcionário público saiu do expediente agora e está jogando a partida de futebol que ele joga toda semana. Esse ato é válido? Não vai, esse papo não faria sentido, né? O objeto da conduta dele não tem relação nenhuma com a função administrativa. Aí a gente está falando no plano da existência ou não do ato. Agora, eu tenho um agente público que praticou um objeto que é típico de função administrativa. Como eu falei típico, eu acho que é importante a gente também fazer aqui uma observação, né? Não sei se eu mencionei isso, eu acho que não. Alguns autores mencionam também como uma característica dos atos administrativos a tipicidade. Tá? O professor falou no início da Maria Silvia Zé. Né? Tá, então tá. Então tá. Tendo ou não tipicidade, a gente tem objetos que são abrangíveis pela função administrativa. São abrangíveis por um conceito bem amplo de interesse público definido na lei. Né? Então eu tenho que estar falando de função administrativa de agente público, agente estatal ou particular em colaboração com a administração, mas em exercício de função administrativa para a gente poder falar em existência de ato administrativo. Se a gente tem isso, a gente tem um agente público, um objeto que é típico do exercício da função administrativa. A gente começa a questionar, ele tem competência ou não? Esse objeto, ele é o objeto que atende um interesse público específico que se pretende proteger por meio da norma de competência de que a gente está falando. Ele é competente para quê? Ele é competente para praticar esse ato para satisfazer esse interesse público específico. É esse o objeto? Então, eu tenho competência? Quando a gente estava... Eu falei inicialmente, né? Quando a gente estava falando daqueles requisitos de validade ou elementos dos atos administrativos, a contrapartida da não presença desses elementos é a invalidade. Então, não tenho competência. Não tenho competência. O ato é inválido. Finalidade. O ato foi praticado e eu li a motivação e a finalidade que está declarada do ato não é a finalidade legal. Bom, desvio de finalidade. Ou então eu li a motivação, a finalidade que está descrita como motivo do ato é a finalidade legal, mas a realidade é outra. O ato foi praticado por outro motivo. A multa foi imposta porque o agente de fiscalização de trânsito, ele brigou com o vizinho, e aí o vizinho nem passou em farol vermelho nenhum. Ou então ele passou no farol vermelho, mas ele não... Esse exemplo fica ruim do farol vermelho, mas enfim, muitas vezes o ato administrativo é praticado com um objeto que deveria ser dele mesmo, mas por um motivo diferente do motivo legal. Então, embora o motivo legal esteja declarado na motivação, eu vou lá e provo que houve um desvio de finalidade. Quer dizer, pode acontecer dessas duas maneiras o desvio de finalidade. Eu posso ter uma motivação que expõe um motivo diferente do motivo legal, e eu posso ter uma motivação que expõe um motivo legal, mas eu tenho uma situação concreta em que o ato foi praticado para satisfação de outros interesses. Um exemplo que eu acho que fica claro, uma vez eu tinha um colega, né, que foi embora, que ele é policial, e aí a gente saindo da sala de aula certo dia, nós temos motos. Aí chegou na hora de ir embora, a moto dele estava em cima da calçada. Tiraram do negócio lá e colocaram em cima da calçada. Aí ele ficou bravo pra caramba. Aí tinha um carro do lado que estava tocando os funk, os negócios, fazendo muito barulho. E ele já estava bravo, ele anotou o número da placa do carro para aplicar uma multa depois. É um exemplo perfeito de desvio de finalidade. Né? É um exemplo perfeito de desvio de finalidade. É como o exemplo da desapropriação do imóvel do desafeto político para construir ali uma escola, sei lá qual que era o caso concreto, mas era uma coisa desse tipo. Quem que vai negar a relevância de você construir uma escola? Né? Quem que vai negar que isso atende ao interesse público? Só que aquela situação específica com aquele imóvel específico não foi por o critério para aquela escolha, aliás,
Salvo engano, essa história dizia respeito a construção de uma escola pública num bairro onde não havia demanda por vaga de escola pública, onde residia lá o desafeto político. Enfim, essa é a situação de desvio de finalidade. Eu estou dizendo que quero atender o interesse público, mas eu estou, na verdade, querendo atender outro. Ou, até mesmo, o motivo que eu declarei não é o motivo que eu me autorizaria a praticar esse ato. Né? Professor, esse desvio de finalidade pode ser aplicado no âmbito do judiciário também? Sim, sim. Mas aí a gente não vai estar falando de direito administrativo, mas no processo você também pode aplicar essa teoria. Isso na verdade, é uma categoria da teoria geral do direito. Né? Vamos imaginar, por hipótese, que existam tribunais em que, depois de 2 desembargadores, juízes, ministros, enfim, votarem, uma turma de 3, o terceiro, que tinha uma opinião divergente, resolve se curvar àquela maioria dos outros 2 para ter unanimidade e não caber embargos infringentes. Vamos imaginar que exista isso, por hipótese. Que não existe. É válido isso? Não é fraude, né? Qual que é a categoria da teoria do direito que está na base da teoria do desvio de finalidade? É a fraude. É eu fazer uma coisa, mas para buscar um motivo, para satisfazer um fim diferente daquele para o qual essa coisa seria praticada normalmente. Enfim, eu faço um contrato com você, mas na verdade eu não pretendo cumprir esse contrato, eu tenho um outro interesse oculto aqui que eu não vou... Vamos imaginar, por hipótese, que um tribunal, julgando um recurso de apelação contra uma condenação criminal, estabeleça uma pena 1 mês acima do limite para dar um prazo de prescrição maior para evitar que a pena estivesse prescrita. Qualquer semelhança com a realidade, mera coincidência. Como é que a gente chama isso em teoria geral do direito? Isso é fraude. No direito do Estado, no direito público, isso é desvio de finalidade. Desvio de finalidade que pode acontecer no exercício de função administrativa, no exercício de função jurisdicional e no exercício da função legislativa. Tem toda uma teoria, toda uma construção sobre até questão de razoabilidade das leis e tal. Mas o processo legislativo ele pode ser maculado pelo desvio da finalidade. O professor Pedro Serrano, da PUC, tem um livro publicado sobre isso. Se eu não me engano, é a dissertação de mestrado dele. Desvio de finalidade, desvio de poder na função legislativa. Aí não é desvio de finalidade porque a lógica é outra, mas é a categoria mais abrangente de desvio de poder. Significa o legislativo agir não para satisfazer o interesse que se espera que ele satisfaça, que é o interesse público, mas sim, enfim, alguma... Qual o nome da tese? É desvio de poder na função legislativa. Salvo engano é isso, ou é alguma coisa em torno disso. Vale a pena, depois que você passar no concurso, agora não sei se vale a pena olhar. Porque é um aprofundamento, né, do tema. Pedro Estevão. Então, o desvio de finalidade, o desvio de poder, ele realmente pode acontecer no exercício da função administrativa, mas também no exercício da função jurisdicional e no exercício da função legislativa. Então, se eu tenho um problema com a competência, com a finalidade, com o motivo não é aquele que eu declarei, ou então aquele que eu declarei não é o motivo que me autorizaria a exercer aquela competência. Ou até o objeto do meu ato não ser um objeto contemplado no ordenamento jurídico como as possibilidades que eu tenho, uma vez que surgiu a minha competência com a realização concreta da hipótese da norma, faltando qualquer um desses requisitos de validade, o ato é inválido. O ato é inválido. Às vezes, o ato ele existe, ele se aperfeiçoou, ele cumpriu todos os requisitos para se aperfeiçoar, para existir. Ele é válido, mas não é eficaz, não tem eficácia. O que significa em direito quando a gente fala em eficácia?
aceitação pela sociedade ou a produção do ato. A eficácia é a aptidão para produzir os efeitos a que ele está predeterminado. Então, alguns atos, para ter eficácia, dependem de alguma outra complementação. Às vezes é a prática de um outro ato, às vezes é a ratificação por um outro órgão. Então a gente tem essa escala, né? O ato ele se aperfeiçoa, ele cumpre os requisitos para que ele possa existir. Essa expressão que a doutrina usa, se aperfeiçoa, né? É meio complicada, né? Porque a ideia de perfeição é a ideia de algo que não precisa de mais nada, né? Mas às vezes ele se aperfeiçoa, mas ele ainda precisa de algo para ser considerado válido, lícito, e pode não ser válido, pode não ser lícito. Mas ele também pode existir, pode ser lícito e não ser eficaz. Ou porque, por exemplo, existe uma condição resolutiva, suspensiva, né? Uma condição suspensiva, um termo, ou qualquer uma necessidade de uma complementação com outro ato. A gente vai ver daqui a pouco que existem atos complexos e compostos que decorrem da atuação de mais um agente público, né? Nossa, o tempo voou, hein? Bom, vamos tentar acelerar e vamos deixar para a próxima semana o que sobrar. Acho que a gente vai precisar pedir mais umas 3 ou 4 aulas, né? Mas vamos... Mas eu acho que a ideia é a gente ir... Eu acho que o ritmo... Se vocês acharem que está lento, vocês me digam. Mas eu acho que a ideia é a gente ir avançando junto, devagar, né? Enfim. Que tá dentro daquele propósito inicial da gente tentar aproveitar da melhor maneira possível esse tempo que a gente tem junto. Depois vocês têm o tempo de vocês, cada um o tempo que tiver para ler, para estudar, enfim, mas o tempo que a gente tem junto tem que ser bem aproveitado e eu acho que a melhor maneira é a gente pensar junto, né, sobre os institutos. Então, classificação dos atos administrativos. As classificações são as mais variadas que aparecem na doutrina, tá? Eu coloquei aqui algumas das principais. De acordo com alguns critérios. Algumas que, enfim, é o que eu falei, a utilidade pode ser às vezes questionável ou não, mas elas estão presentes nos manuais e podem aparecer em prova, né? Quanto aos destinatários do ato, ele pode ser gerais, podem ser gerais ou individuais, né? O que é Quando a gente fala que a lei é uma norma, enfim, a lei ela traz normas que têm as características da abstração e da generalidade, né? São normas gerais e abstratas. O que a gente fala isso? Quando a gente está falando que alguma coisa é uma norma geral e abstrata. Geral significa que tem a ver com impessoalidade, eu não posso fazer... Não tem uma gíria carioca que fala é pra geral, não é? É isso, é pra geral, né? Não é Geral nem é pra que... prejudicar aquele, nem para beneficiar aquele especialista. Geral é que os destinatários são indeterminados, é para todos. É para geral. Nunca tinha pensado nisso, mas acho que é uma boa maneira da gente lembrar, né? Quando a gente fala que a lei que a norma é abstrata, a gente está falando uma outra coisa. Qual que é a diferença entre uma norma... Vocês conseguem me dar uma ideia, um exemplo de uma norma concreta? As leis têm um monte de normas abstratas. A maior parte dos atos administrativos são normas concretas. As sentenças judiciais. Tício deve R$100 para o Mévio. Depois que se verifica a aplicação. É uma norma que se dirige a esses sujeitos de direito específicos. Essa é uma norma especial, né? Não é geral. E quando a gente fala que ela é abstrata, significa que ela vale para todas... A gente não viu que na estrutura da regra a gente tem uma hipótese prevista no ordenamento
que, se verificada, o direito imputa a ela uma consequência. A gente dizer que uma lei, que uma determinada norma prevista numa lei é uma norma, além de ser geral, né, para todos, ela também é abstrata, significa ela se aplica a todas as situações futuras em que acontecer essa hipótese, dentro do limite temporal da vigência dela, claro. Né? Mas enquanto ela estiver em vigor, essa norma, todas as situações que aparecerem vão desencadear essa relação jurídica. É por isso que a gente fala que ela é abstrata. Agora a gente está falando de generalidade só, né? A gente está falando normas que se voltam, existem atos, voltando, né, para os atos administrativos, que, como eu disse, são comandos. Né? São comandos, só podem ser emanados, produzidos no exercício da função administrativa, seja pelo Estado, seja excepcionalmente por um particular no exercício de função administrativa, em colaboração com a administração. Por exemplo, uma concessionária de energia elétrica cobra taxa da gente, sem precisar se voltar ao judiciário para dizer que a gente está devendo. Ela todo mês manda lá para a gente uma cobrança. É um particular constituindo a gente unilateralmente em obrigação. Inclusive, se ela for executar, o documento que ela vai usar é exatamente esse que ela própria produziu. Por que ela pode fazer isso? Porque ela é um particular em colaboração com a administração, no exercício de função administrativa. Né? No caso desse ato administrativo, ou enfim, da maior parte dos atos administrativos, em geral, os atos são voltados a indivíduos determinados. Excepcionalmente, os atos administrativos têm a característica da generalidade, são gerais, são destinados a todos, a sujeitos indeterminados. Por quê? Porque a gente está falando, lembra que a gente na primeira aula falou um pouco da diferença entre as funções do Estado? Quem produz regularmente normas gerais é o Estado no exercício da função legislativa, né? Quando a gente fala a administração excepcionalmente pratica a função legislativa, a gente passa por isso também. Porque ela produz... Claro, a gente não está falando num sentido próprio. Excepcionalmente o executivo pratica... Ou a administração não, o executivo praticar... exercer a função legislativa é, por exemplo, medida provisória, enfim. Mas, de uma certa maneira, é uma coisa atípica, uma coisa que não é comum para a administração produzir normas gerais. Enfim, o dia a dia da administração é produzir normas com destinatários determinados. Mas ela também produz normas gerais. Normas que são dirigidas a todos, ou pelo menos ao pessoal interno da administração. Né? São os atos normativos. A gente vai ver adiante nas classificações, são os atos normativos. Resoluções, decretos, instruções normativas, enfim, por aí vai. Às vezes a administração produz normas gerais e abstratas. Nesses casos, né? Normas gerais que são aplicáveis para todas as situações que se apresentarem com subsunção à sua hipótese normativa. Né? Então, isso são as normas gerais e individuais. Quanto à produção dos efeitos, ela pode ser interna ou externa. O ato pode ser interno ou externo. Pode ser para produzir efeitos internamente, para a administração, ou externamente. Existe uma classificação muito usada e também muito questionada, atos de império e atos de gestão, e também um pouco antiga. A tendência é que ela vá sendo abandonada. O que se quer dizer quando se fala em atos de império e atos de gestão? Vocês já ouviram falar nessas expressões? Gestão, a administração. Está relacionada à monarquia, parece. Né? É. Uma coisa assim. Império não é aquela obrigatória, imperativa. De administração É que não é a comum. monarquia não se submetia Essa é a explicação histórica, né? Até para a gente usar essa expressão, mas o que diferencia um ato de império de um ato de gestão? Gestão é quando ele está com outro particular. Em condição de igualdade. De império, ele
cima para baixo. E é até fácil a gente intuir isso, né? O nome desse, atos de império, são aqueles atos que a administração pratica no gozo, no uso daquela posição privilegiada que ela tem em função do regime jurídico administrativo, que tem uma razão de ser, que é o fato dela estar agindo para satisfazer o interesse público. Ou seja, quando a administração age se valendo das prerrogativas previstas especificamente para ela no ordenamento jurídico, por conta da posição de supremacia dela, ela pratica os chamados atos de império. Ou, alguns autores, de uma maneira que me parece um pouco mais apropriada, chamam de atos de direito público. A ideia é, são atos regidos pelo direito público. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores, só antes da gente encerrar. Não existem atos praticados regidos só pelo direito público ou só pelo direito privado, atos da administração. O que existem são atos praticados regidos primordialmente pelo direito público ou pelo direito privado. Tá? Sempre você vai ter a ingerência desses dois sistemas de normas, né? O do direito público e o do direito privado. Até porque essas divisões que a gente faz são para fins didáticos, né? São para a gente entender o direito. O direito é um só. Mas os atos que são praticados, os atos que são regidos primordialmente pelo direito público, ou seja, aqueles praticados em uma concretização do que é o regime jurídico administrativo, aqueles praticados no exercício, né, quando a administração se prevalece da posição de supremacia que ela tem em função do regime jurídico administrativo, são os atos chamados atos de império. Os atos chamados de atos de gestão são os atos regidos primordialmente, principalmente, num volume maior, pelo direito privado. Um exemplo, a administração vai alugar um imóvel. O contrato de locação desse imóvel é regido pela lei de locações, ao mesmo que vale para todos nós. Ou seja, a administração ela entra nessa relação como se fosse um particular. É como se fosse, porque ela não é um particular. Ela vai continuar tendo a possibilidade, eventualmente, de se prevalecer de prerrogativas decorrentes do direito público. Mas a matéria que é objeto desse contrato não vai poder sofrer esse tipo de ingerência. Então vamos supor que eu fiz uma locação do imóvel, eu como agente público competente, fiz uma locação do imóvel para instalação de uma repartição pública. E 2 meses depois, a gente percebeu que aquele não era o melhor imóvel para satisfazer o interesse público, até porque o interesse público mudou por causa dos fatos X, Y e Z que aconteceram nesses 2 meses, e existe a necessidade de locação de um outro imóvel em outro lugar. A administração vai poder fazer isso, mas ela vai ter que observar aqui nessa locação as regras do direito privado. Então, se tem prazo para o contrato, se tem multa por rescindir antes, ela vai pagar essa multa, ela vai estar sujeita ao direito privado. Eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje, né? E aí na próxima aula a gente retoma.